como que você optou por trabalhar enquanto artista? Eu acho que tem uma questão da sua atuação que interessa bastante, né, para os alunos, que tem essa vontade de procurar maneiras alternativas de ser artista, né, que você não se posicionou no Rio, em São Paulo, né, nesse mundo de feiras caras, de galerias caras, né, você tem uma outra escolha de vida toda, e essa escolha de vida que vira a sua prática artística, ela vem daí, né? Você pode contar um pouquinho disso também para ele? Essa parte... Bom, eu não me considero artista, né? Se for ver como artista, o que você diz como artista? Quem participa de galerias, ou quem, sei lá, tem um discurso, né? O conceito. Para mim, eu acho um pouco complexo isso. Eu me formei em artes plásticas, né? Na FAAP, em São Paulo, mas esse período, para mim, foi bem, assim... como é que eu posso dizer? Eu achava que ser artista era uma coisa e lá eu percebi que era outra, que eu não era artista, porque eu não me encaixava, não queria participar das galerias, porque você, naquela época, né, e no meu ponto de vista, já tem mais de 20 anos isso, né, já me formei há 20 e poucos anos, mas naquela época, e no meu ponto de vista da época, eu achava tudo muito esquisito. Você tinha que conhecer pessoas, você tinha que ter indicações, você tinha que fazer coisas que encaixassem ali naquele conceito. Enfim, eu não tinha uma busca muito pessoal, que eu acho que a arte deve servir para isso, né? Para você denunciar, para você... Eu achava que a arte era uma denúncia, era um ato político, era um registro histórico, porque tudo que eu estudava de história da arte tinha isso, né? Você registrar a história, você denunciar coisas, não só enfeitar uma sala, ou coisas assim, fazer festas e vernissagens. Então, para Mas é mim... justamente isso que interessa para a gente, esse questionamento aqui. Não sei se eu vou acabar bagunçando tudo, né? Eu vou estragar sua aula, na verdade, com o meu ponto de Não, de jeito vista, nenhum. mas... Não, É, de e aí... modo algum. Então, eu não me identifico como artista, né? Que pelo menos na época eu tinha que me formar assim, tudo era assim, os professores indicavam os alunos para a galeria tal e não sei o quê, e eu não achava que era assim para mim, né? Eu não queria fazer, não queria pintar um quadro azul porque estava na fase azul, e, enfim. Eu também não consigo explicar direito as minhas loucuras, mas enfim. Aí eu saí da faculdade um pouco decepcionada, que eu falei, puxa, né? Eu não sou artista, porque eu não me encaixo aí. Não tenho grana, não tenho indicações, e não quero entrar nesses lugares que para mim eram exclusivos, assim, exclusivos de excludentes, né, de excluir as pessoas. Assim, uma pessoa que está passando na rua não pode entrar na galeria, uma galeria X, para ver o que está acontecendo, né, não tem acesso, não tem informação, né. E eu achava que arte era uma coisa pública, tinha que ser uma coisa pública, tinha que dizer coisas, e eu achava que tinha que ajudar a transformar um pouco o mundo, né, ajudar a melhorar, não transformar. E aí eu saí super decepcionada, enfim. Mas, como eu não sabia fazer outra coisa, eu trabalhava muito com teatro. O teatro foi um encanto para mim, assim, começo, né, de trabalho. Eu trabalhei muito com teatro, que tinha muito essa coisa política, muito essa coisa de não ter dinheiro. Então, você tinha que se virar com o que tinha na frente, sem comprar isopores, sem comprar lonas, enfim, tinha que encontrar os materiais. E eu adorava isso, porque era super pirata, né? Teatro é uma coisa pirata e política.
Então, eu entrei de cabeça, assim, muitos amigos no teatro, e aí fui para a televisão, fiz muita coisa na televisão também, TV Cultura, né? E TV Cultura também, na época, há 20 anos atrás, era uma coisa mais pública do que hoje em dia, eu imagino, né? Tinha, enfim, a gente trabalhava muito com materiais reaproveitados também, porque a TV Cultura nunca teve dinheiro para comprar grandes coisas. Então a gente se virava, eu adorava isso, de usar materiais que você encontra na rua, né? E aí acabei indo para a publicidade, que foi bom um período, por essa questão de dinheiro, né? Só que a publicidade é o oposto, né? Completamente ao contrário de qualquer pirataria, de qualquer rebeldia, de ativismo, enfim. A coisa da publicidade é que você constrói coisas que não são reais, né? Você contribui para o capitalismo, que é totalmente o oposto do que eu acredito, né? Então foi um período de aprendizado, de saber o que realmente eu não queria fazer. Então, minha história é uma mistura, é uma bagunça mesmo. Eu não sou artista, eu sou uma experimentadora, eu fico experimentando coisas, eu fico indignada com a quantidade de lixo que a gente produz, mas antes do lixo, que é uma consequência, né, a extração desses materiais para se construir esse lixo todo, né. Lixo, eu digo embalagens que a gente usa, por exemplo, de suco e leite, que é o que eu estou trabalhando agora. Você usa um segundo, né? Você bebe o que está ali e joga fora. Você não imagina de onde vem o papel, o plástico, o alumínio, toda a água para se produzir essas embalagens que depois vão ser descartadas também de um jeito suspeito, né? Que é difícil de reciclar, para separar os materiais, enfim. Mas a maneira como você produz o seu trabalho, ela é totalmente estética, né? Então, tem intenção, tem um cuidado, tem a manufatura, né? Tudo isso é muito próprio da produção de artista, e é nesse sentido que a gente tem esse interesse no seu trabalho, pela visualidade, a tridimensionalidade, justamente o discurso, né? A gente não está mesmo preocupado numa questão de mercado aqui. Inclusive, se a gente estiver preocupado com essa questão, é mais no seu sentido, de questionar quais são as alternativas para esse circuito mercado de arte, essas coisas aí que inclusive em alguns locais do Brasil nem é tão acessível estar participando disso por nem ter, né, essas galerias todas. E aí, como foi a sua escolha de sair desse local, de estar morando numa região fora desses centros, e como que é seu público, como que você conversa com as pessoas do entorno que até te ajudam a coletar os materiais para produzir, essas coisas todas são que vão interessar para a nossa conversa. Ah, então tá bom, porque não vai ser um papo de artista sério, não, porque não é isso mesmo. Então, eu fico tão preocupada com essa questão do capitalismo, do lixo, do desperdício, da extração, que principalmente agora está muito mais forte, né? Que enfim, eu saí de São Paulo, que há muito tempo eu queria ter saído, consegui sair há 6 anos. Eu moro na Bahia agora, e no meio de uma floresta, porque eu fiquei tão... eu fico nervosa, sabe? Não sei se é nervosa, mas eu fico aflita, indignada com o que acontece na cidade, São Paulo, né? Que é a cidade que eu vivi 40 anos. A quantidade de lixo, a quantidade de falta de emoção, enfim, o que é humano desapareceu para mim, assim. Então eu fui mesmo para o meio do mato, que é uma coisa que eu tô me sentindo muito bem, assim, um pouco longe
dessa parte capitalista, perto dos animais, perto da floresta. E quando eu comecei a fazer esse trabalho de Tetra Pak, lá na Bahia, quer dizer, eu fazia antes, mas lá eu, enfim, tinha que inventar um jeito de sobreviver, já que eu larguei a publicidade, larguei televisão, larguei tudo para morar lá, construir uma casa e abrir uma loja com umas amigas que eu conheci lá, todas artesãs que trabalham também com reaproveitamento. Então tem uma que derrete as garrafas dos restaurantes e transforma em coisas, a outra trabalha com canudinhos de bambu, enfim, todo mundo com essa parte sustentável, né? E todo mundo que eu conheci que vai na loja começa a levar as embalagens de Tetra Pak para mim. Então é muito legal. E o pessoal pendura no portão, leva lá na loja, leva em casa. Então começou a ter um circuito de reaproveitamento desse material, principalmente para mim. Mas também chega computador quebrado, chega garrafa, chega tudo. E eu invento coisas com isso. Mas, assim, eu não sinto que o meu trabalho seja um trabalho finalizado, que tenha já uma... Não é um trabalho pronto, é um trabalho que está em processo de pesquisa ainda, né? Então, eu tento produzir a minha pesquisa em cima de animais que estão em perigo de extinção. Estão em perigo de extinção por causa desses materiais. Não só o descarte, mas principalmente a extração deles, né? Então, tem explosões de montanhas, mineração, tudo para fazer o alumínio, a extração do petróleo, as árvores da Amazônia para fazer o papel, e eu acho que esse material, ele condensa bem toda essa luta contra a extração, né? E eu queria chegar nisso, queria que fosse um trabalho político, ainda não cheguei lá, né? Mas a ideia é meio um pouco essa. Do entorno, os vizinhos separarem o lixo em vez de jogar no lixão, porque a reciclagem lá, como é um lugar pequeno, é muito pouca, eles não reciclam Tetra Pak, então ele acaba indo para o lixão, acaba sendo queimado, então, no fim, ele vai para minha casa e eu invento coisas com ele. Assim, E você tento. consegue dar conta da quantidade de material que os É. vizinhos, os amigos levam para você? Como que é? Eu tenho um estoque, né? Tem bastante coisa lá. Só que assim, eu não, essas peças que eu faço, esses animais, eu tento sobreviver com isso, né? Eu tento vender essas peças. Mas é difícil, né? Porque ninguém quer comprar lixo, né? Então eu faço também projetos, eu faço experimentos com o Tetra Pak de fazer telhados térmicos, coisas úteis mesmo, assim, sabe? Não que a arte não seja útil, né? Muito pelo contrário, mas para ajudar as pessoas, sabe? Porque são regiões que tem muito, que é precário, sabe? De água, de materiais de construção, de um monte de coisa. Então, eu acho o Tetra Pak um material surpreendente, depois que ele foi feito, né? Infelizmente ele está aí, de ser usado para isso. Como ele é térmico, impermeável, eu faço uns experimentos de telhados, paredes térmicas, coisas assim, para poder reaproveitar sem passar por esse processo de reciclagem, né? Porque o processo de reciclagem, ele é um pouco danoso também, né? Nem tudo que é reciclável é interessante se reciclar, né? O Tetra Pak, por exemplo, eles colocam dentro de uma centrífuga com água e gira tudo e separa os pedacinhos, e essa água contaminada, ela não é reaproveitada, né? Então, para onde ela vai? Então, nem tudo que pode ser reciclado é bom reciclar. É bom reaproveitar, consumir menos, na verdade, né? Antes disso, né? Antes do remédio, você tem que se prevenir.
Mas, enfim, eu acho que é uma luta um pouco difícil. Quem Sim, está com buscando. certeza. É. E, na verdade, também a gente, como artista, né, a gente tem, com as técnicas tradicionais, a gente polui muito, né? Isso é uma coisa que os artistas não pensam muito, mas um ateliê de gravura polui muito, um ateliê de cerâmica polui muito, um ateliê de pintura nem se fale, né? É. Então, a gente tem uma responsabilidade também enquanto, não sei nem se dá para dizer, eu vou dizer grupo, né? Porque categoria, classe trabalhista, nada disso dá uma vez que a gente não se aposenta como artista. É. Né? Mas, É. o grupo da sociedade, a gente teria essa atualização, né, das nossas ações, dos nossos métodos e procedimentos e técnicas de trabalho para se adaptar ao que o mundo está virando. E aí também a disciplina que eu leciono para a turma de primeiro ano é pesquisa de materiais, voltada para a tridimensionalidade. Então tem tudo a ver com o seu trabalho, inclusive eu já mostrei o seu trabalho em pelo menos 2 turmas dessa disciplina, justamente por esse interesse, assim, né, de você conseguir dar conta de pensar aspectos construtivos da tridimensionalidade dentro de um viés atualizado de qual deveria ser a nossa relação com os materiais, né, no mundo. Enfim, eu estava dizendo que a disciplina, né, de pesquisa de materiais, que vários dos alunos que estão aqui hoje estão participando dela, a gente fala da questão da arte poluir e de como a gente pode repensar e atualizar o nosso pensamento, as nossas práticas, métodos, técnicas de produção de arte, de uma pesquisa estética, de uma pesquisa de imagem, né, que dê conta do que o mundo atual demanda de nós, né, nesse mundo que a gente pode falar nesse período de antropoceno, né, em que a gente transforma mais do que qualquer coisa a superfície do planeta, né, não só a superfície, a atmosfera também. Não, e profundo também, né? A gente vai fundo no negócio, a gente abre feridas, assim, que eu não sei como é que vai ser essa recuperação. Dá Que essa vontade de... disciplina chama muito para essa responsabilidade, e aí nesse sentido que nos interessa muito a sua produção. Elizabeth está colocando aí no chat a revista que a Naná participou do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo Têmpera. É chique. Me sinto chique. E eu coloquei também o Instagram da Naná para vocês verem mais imagens, mas eu acho que é interessante a gente mostrar aqui também um pouco de imagem, para não ficar assim, acho que vai instigar mais os alunos a participarem. Né? É, Tá. também até por essa curiosidade da questão construtiva mesmo, porque você é muito boa, né, na questão da geometria das suas imagens ali, como é que você faz aquilo dar certo. Eu até me assusto que o trabalho não é pronto, né? Não, eu também não sei como a coisa Pesquisa em funciona, processo, não. né? Mas as peças são primorosas. Ai, jura? Puxa, obrigada. Ganhei a noite. Porque eu nunca estou satisfeita, é complexa a coisa aqui. Eu Mas faz parte. não... O que eu estudo bastante é biomimética, uma coisa que me interessa demais, porque essa coisa da natureza, né, do mundo que já tem tudo pronto, né, e que a gente insiste em reinventar a roda, né, é muito impressionante, assim, dá uma pena, porque já está tudo pronto, é só você estudar um pouquinho, né, não precisa destruir tanto para fazer, sei lá, a água subir do poço para a caixa d'água. A natureza faz isso, é só você estudar um pouco e copiar, né? Eu também não sei as respostas, mas, enfim, é uma coisa que me interessa demais, assim. Então, é uma mistura um pouco científica, talvez. Mas, deixa eu ver. Fora esse trabalho de Tetra Pak, não sei se interessa, antes disso, eu fiz muita coisa para festivais que queriam, que guardavam o lixo do festival passado e me convidaram, eu e uma amiga que trabalha comigo, para reaproveitar esse lixo. Não é lixo, né, que fala. Para mim é tudo lixo, mas enfim. Esses materiais, esses resíduos sólidos. Não mais, depois que você toca neles, não são lixo. Não, continua, pode virar lixo de novo, né?
mas enfim, pode ser reciclado, pelo menos está separadinho. Obrigada, Flora. Mas, enfim, convidaram a gente para fazer umas esculturas no festival, super legal, que é uma coisa que eu gostaria de fazer de novo. E se vocês quiserem, eu posso mostrar. Então, era todo o lixo, não, o resíduo sólido que sobrou do festival passado, que é um festival que rola a cada 2 anos em Portugal, que chama Boom Festival. Então, eles tinham um galpão cheio de lixo e falaram, meu, vocês constroem aí o projeto de vocês. E a gente ficou lá 5 meses usando o lixo deles e construindo uns animais que estavam em vias de extinção, que alguns deles já não existem mais, porque isso foi em 2014. E é isso. E aí tem esses animais que eu posso mostrar para vocês a bagunça, se vocês quiserem. Queremos muito. Deixa eu ver aqui então. Então eu vou mostrar aquele trabalho lá do Boom Festival de Portugal, porque eu gosto muito dele, assim. Não tem, quer dizer, não é que não tem nada a ver com esse trabalho de Tetra Pak, mas foi um caminho. Eu estou sempre no caminho. O meu trabalho não é o trabalho de Tetra Pak, ele está, porque faz parte dessa pesquisa, né? Eu nem quero ter um trabalho só, porque limita demais, talvez. Não sei. Deixa eu ver, então. Eu fui convidada para fazer um projeto em Portugal, que eram os animais, bom, o projeto foi nosso, uns animais que estão em vias de extinção, com o lixo que sobrou do festival passado. Então tinha todo tipo de coisa, né? E a gente construiu 12 animais enormes, que ficavam num jardim, um chill-out garden desse festival. E é um festival de música muito legal, porque ele tem toda essa coisa da sustentabilidade bem enraizada, assim, desde o começo, né? Então foi uma delícia, foi um incentivo, né? Porque um artista meio pirata sem incentivo é complicado, né? Então a gente usou tudo que tinha lá, e o pessoal que frequentava o festival sabia que no próximo o lixo também seria reaproveitado, né? Então foi legal, a gente fez até um ponto de coleta, o pessoal que frequentou gostou e acreditou, né? Então não tinha nenhum lixo no chão durante o festival, e todo o lixo foi para coleta, e foi maravilhoso, né? Aqui, por exemplo, é uma árvore que tem lá em Portugal, que é o sobreiro, que é uma árvore que eles usam para fazer a rolha. Só que essa árvore também está desaparecendo, né? Enfim. Esse aqui é o esturjão, que é o peixe que eles tiram a ova para fazer o caviar. Esse aqui a gente chama de ursa bipolar. E uns pássaros, enfim. Esse aqui foi um dragão que a gente fez por um outro festival, que era só feito de peças de carro. Então, a gente foi pegando de amigos que bateram o carro, desmanches e não sei o quê, e ficou esse dragão gigantesco aqui. Enfim, eu separei poucas coisas, né? Tem algumas perguntas aí no chat. Eu achei ótimo esse material que você trouxe. Eu tinha alguns que eu não conhecia ainda. Mas eu senti falta de você mostrar também aquelas construções bem delicadas e cuidadosas que você faz com os desenhos e recortes e colagens. Você consegue mostrar esses? Com o Tetra Pak? É. Tá, Tetra Pak sim, deixa eu ver. Não. É que eu, assim, essa parte teórica de explicar o trabalho, essas coisas, eu sou péssima. Não se Porque preocupe. eu fico mesmo na moita, com a mão na massa, assim, eu sou meio mais da prática do que da teoria, assim, né? Sou analógica da mão na massa. Eu sei que não é bom isso, mas enfim, faz parte.
Nossa, acho que sem problemas, acho que faz É, parte das maneiras, das muitas maneiras de a gente atuar na área. é. Tá, deixa eu tentar então aqui. Bom, essa aqui eu acho que vocês devem conhecer. Essa é a minha matéria-prima atual, que são as lindas e preciosas caixinhas que não tem para onde ir. Que eu vou te falar que às vezes elas chegam para mim que eu não tenho coragem de abrir, porque, bom, eu deixei de tomar qualquer suco e qualquer leite que vem dentro dessas caixas, porque é assustador você abrir uma caixinha depois de uma semana que ela até foi lavada, assim, passaram uma aguinha, mas juro, ela cria vida dentro, assim, é impressionante, gente, é indescritível. Cria pelos, ela sai andando a caixinha, sabe? Tem que correr atrás dela depois. É aquela que anda, eu já falo, acho que eu não vou abrir. Mas é legal, porque eu falo pro pessoal, né? Não me traz a caixinha fechada, por favor. Traz a caixinha aberta, corta ela assim, traz ela limpinha, porque senão é muito difícil de trabalhar com ela. Então, caixinhas assim mais gordinhas são suspeitas. Enfim, é muito delicioso cortar caixinha limpa. E eu comecei a fazer esses animais, que eu acho que são os mais prejudicados com a fabricação dessa caixinha, né? Porque a fabricação dessa caixinha requer que você extraia petróleo para fazer o plástico, árvore para fazer o papel, e bauxita, que são esses mineradores loucos que estão aí para fazer o alumínio. Então, bom, eu já falei isso, né? Que o mais importante para mim do que o descarte é a extração mesmo para construir essas caixinhas. Então eu tento, nesses meus experimentos, dizer alguma coisa que esses bichos estão correndo perigo, né? Esses animais, fora a gente, né? Bom, a gente também, os humanos que se danem, porque eles são eles os culpados, né? Nós, enfim. Os prejudicados são eles, os animais. E me conta uma coisa, quanto tempo você demora para fazer uma peça como essa? Depende. Assim, recortar tudo, desenhar tudo, montar. Hum, leva um tempinho. É que assim, eu não pego uma peça para fazer sozinha, né? Então eu não sei quanto tempo ela demora, mas sei lá, essa aqui demorou uns 2 meses. Mas eu fui fazendo outras ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque eu tenho a cabeça um pouco bagunçada, sabe? Eu tenho uma ideia, começo a fazer, e no meio do processo eu penso em outra coisa, e aí eu tenho que fazer, porque senão eu esqueço, aí eu tenho 5 peças começadas, e aí demora, não sei dizer quanto tempo demora. Enfim, tem Não, peça que fica em casa 1 ano até eu terminar. entendi. E essa parte com madeira, você que faz também? Faço tudo. Só não faço vidro, vidro que, enfim, me pediram para colocar um vidro, né? Porque essas peças eu tento vender, porque eu não tenho outro modo de sobrevivência por enquanto. Então, infelizmente, eu tenho que entrar nesse mercado. E o que pediram é, então, pôr um vidro, porque para não pegar pó, enfim. Mas eu prefiro sem vidro, que as pessoas possam tocar, sabe? Pegar. Mas, Uhum. enfim, eu faço as caixas de madeira, as madeiras são reaproveitadas também, e lá onde eu moro, como é um lugar turístico, agora muito turístico, tem muitas construções, tem muita obra, então tem muito resto, tem madeiras muito legais, assim, descartadas, que até o povo agora já me avisa, ó, tem umas madeiras aqui, vem buscar. Aí eu construo as caixas com essas madeiras também. E, enfim, lagosta é um Ó, tem uma bicho que... pergunta aí no chat. Juliane está querendo saber das ferramentas que você usa para o acabamento, para junções, para o manuseio disso. Ferramentas também são improvisadas. Eu tenho uma tesoura que já monta na minha mão certinha. Eu só posso usar ela porque os calos já encaixam. Eu uso muita tesoura.
Uso estilete um pouquinho e uso caneta Bic sem tinta, sabe? Para fazer essas marcações, esse baixo relevo. Uhum. É só. Bom, eu experimento muito cola, né? Que é difícil cola para esse material. Então eu estou sempre experimentando. E você, mas quais colas você usa? Então, porque eu também tenho um pouco de dificuldade de usar cola, porque cola também é uma coisa tóxica, uma cola que para fabricar também. Então, eu ainda estou no processo de pesquisa. Mas o que funciona nesse material para mim é a cola quente, sabe? Aquela pistolinha de Patex, Uhum. porque ela esquenta o material. Como ele é plástico, nada gruda no plástico. Então, o que eu uso, na verdade, é o calor da cola para fundir um plástico no outro, sabe? Fazer essa. Então, é mais isso. Algumas vezes grampo, que também é uma coisa que dá para reciclar depois. Eu estou em processo ainda, mas é pouca coisa que eu uso, quase nada. Eu uso muito vontade. Então, você vê, se você vê de perto, você vê o material, né? Você vê os defeitos, você vê tudo que deu errado, tudo que saiu torto. Eu acho que quando você vê de longe, você não vê isso, né? É uma vantagem, mas enfim. Não, mas acho que não faz falta. É a manualidade da coisa, é a É, habilidade que fez, não é? é. Tem uma pergunta que ficou perdida da Aissa sobre os sacos vermelhos, se eram com rolhas dentro da árvore. Sim, rolhas. Porque essa árvore como é que é o nome? É uma árvore que eles usam eles tiram a casca para fazer a rolha. Então é uma árvore que está também em perigo de extinção, que é o sobreiro, chama sobreiro. É uma árvore que tem muito lá em Portugal, porque eles bebem muito vinho, né? Então aqui, acho que, não sei se tem essa árvore por aqui, deve ter em alguma região, mas lá elas estão em perigo. Porque eles arrancam a casca para fazer a rolha, a cortiça, e ela fica desprotegida, então ela acaba morrendo. Então eles estão num processo de recuperar essas árvores, porque ela demora acho que 10 anos para formar essa casca de novo, para daí poder ser extraída de novo. Enfim. O ser humano é muito complexo, né? A gente precisa de muita coisa, né, para ser feliz. Pois é. Uf. E é uma felicidade ainda muito suspeita, né? Mas enfim. E essas luminárias? Essas luminárias são fáceis de vender, como é? Porque elas são lindas. Putz, é tudo muito difícil de vender, vou te falar, viu? Viver de arte é uma coisa complexa, pessoal. Não sei, pelo menos assim, na parte da pirataria, é difícil. Com lixo, então, uh! Mas enfim, muita gente gosta, tudo, mas vender mesmo é bem difícil. Enfim, eu fico, todos esses trabalhos são pesquisas que eu faço tridimensionalizadas analogicamente, usando palavras difíceis, né? E como que você faz a geometria das imagens? Então, eu pesquiso demais essa coisa da biomimética, né, que eu falei, da geometria sagrada e todas essas coisas. Não sagrado de religião, né, mas sagrado da natureza. Que, como eu vivo na floresta, eu aos poucos estou conseguindo ter um olhar muito microscópico, sabe? Para qualquer folha, qualquer caramujinho, passarinho, até o cocô do passarinho é muito interessante, se você for analisar, assim, né? Então, eu não sei, eu estudo um pouco a natureza, para mim é um reflexo até das relações, né, que a gente tem com as pessoas. Sei lá, os bichos, eles não, sei lá, uma cobra não te pica porque ela tem porque ela é malvada, ela te pica ou porque ela tem fome ou para se defender, né? E, enfim, eu já estou indo para outro lugar, né? Desculpa. Não, mas faz parte das questões É, que movem essa criação. é, é uma confusão que move mesmo a minha criação. Enfim.
Eu cada vez mais estou apaixonada pela natureza, essa que a gente não vê mais, na cidade principalmente, né? E que a gente está acabando com ela para fazer essas coisas que a gente nem se satisfaz com elas, né? No fim das contas. Então, são animais. Esse, por exemplo, é um abissal que vive lá nas profundezas, que está sendo totalmente destruído também por todo esse lixo atômico, essas explosões experimentais para a próxima guerra, né, que são feitas no oceano. Uma maravilha. Enfim, os guaiamuns, que são comidas chiques, que na verdade são seres que vivem ali no mangue, e como eu estou num lugar que tem bastante mangue, entre a praia e a cidade, esse mangue está sendo destruído, porque tem construções de resorts turísticos, então os guaiamuns também estão desaparecendo, por falta do habitat, e também porque são pratos chiques. Enfim, nesse caso eu acabei usando, fora o Tetra Pak, eu usei tampa de panela, né? Porque o pessoal cozinha o caranguejo vivo. Enfim, e peças tecnológicas, esses fones de ouvido aí. Então, deu muito Porque certo essa junção, né, dos materiais escolhidos. O alumínio e o Tetra Pak, se a gente pensar esteticamente, escultoricamente, dá muito certo, né? A qualidade do material e até o fone de ouvido também escolhido. porque assim que o guaiamum, se não me engano, e a lagosta, eles escutam pelos olhos. Tem umas coisas bem loucas que a gente não imagina. Os olhos não são os olhos, né? Eles escutam pela antena, eles sentem o gosto pelas patas, tem um estômago no cérebro. São demais, eles são incríveis. Pena que a gente está destruindo tudo, né? Enfim. Tem um autor bem bacana que fala sobre isso, as funções estarem em outros órgãos nas plantas. Mancuso, você leu os livros dele? De quem? Stefano Mancuso. Não, deixa eu até anotar. Nas plantas, é muito legal. E tem um outro, esqueci o nome. Os dois são da editora Ubu. Ah, legal. Vou procurar. Eu li um que chama A Vida Secreta das Árvores, que é bem louco também. Bem louco. É impressionante. Então, é nessa pegada, a Revolução das Plantas. Ah, legal. Ah, eu vou atrás. Quero ver. Vou ficar mais louca ainda. O pessoal está perguntando no chat qual cidade que você mora. E agora a Juliane perguntou se você aceita estagiários. Ah, olha, tem louco pra tudo mesmo nesse mundo. Que bom, pensei que ia estragar sua aula, que tá dando certo. Imagina. Eu moro em Trancoso. Eu moro em Trancoso. Eu comprei um pedaço de floresta lá e tô escondida lá. Mas já tô quase arrependida também, porque Trancoso acaba que é um lugar super turístico, né? Tudo bem que não é perto da minha casa, ainda bem, eu não tô ali no Buchicho, que tem o quadrado, né? Que vai todo mundo. Eu tô na periferia, tipo Guaianazes, assim. Que é bom, né? Não passa carro, só tem bicho. De vez em quando umas motosserras, assim, me acordam de manhã. E acaba com o dia. Acaba com o dia, acaba com a semana. É uma luta, viu? Eu tenho que ficar abraçada nas árvores da rua para ninguém destruir. Mas enfim, tudo tá ligado, né? No fim das contas. Mas agora eu tô em São Paulo, acredita? Tô em São Paulo. Enfim, depois eu conto. Estou fazendo um filme aqui de animação, de stop motion, que tem a ver com lixo. Me chamaram porque a história é toda construída com objetos. Lixo não, Como é que é? Resíduos. Resíduos sólidos, isso. Enfim, para onde que eu vou agora? Aqui, eu tô nas pecinhas, né? Essa peça é muito É. primorosa. Até o avesso você pensou em organizar. O avesso. O avesso para mim é mais legal, né? Eu acho, sempre o avesso mais legal. E é uma peça que eu deixei pendurada, então você podia ver os dois lados, e ela tem, acho que não dá para ver aqui. Se eu dou zoom, vocês veem também? Uhum, sim.
mas tá ruim a imagem, né? Tem, ela tem uma espécie de dobradiça nesses meios, assim. Então, ela é uma escultura móvel. Isso que eu queria entender dessa dobradiça, como é que é? Na verdade, é uma calça jeans velha que eu usei, que é super flexível e ficou muito legal, porque é forte, né? Então, são tiras aqui nessas intersecções, então ela não é uma coisa chapada, rígida. Você pode colocar ela em várias posições. Então, ela vira uma escultura a cada dia, se você quiser. E você tem outras posições, imagem pra gente ver depois? Não tenho. Ah, É porque eu tô longe de casa, eu tô sem meu HD, eu acabei pegando essas imagens da internet. Desculpa, gente. Para essas coisas, não, mas enfim, tá não tenho. tranquilo. Talvez tenha alguma coisa no Instagram, eu não tenho certeza. Eu não tive muito tempo de... Mas, enfim. É bom usar a imaginação também, né? Bom, esse aqui é o Nautilus, que é um animal que também está desaparecendo, porque tem muito esse comércio da concha, né, de souvenir. Então, eles passam lá a rede, pegam todas essas conchas que, na verdade, moram animais dentro. São animais que não servem de alimento, então eles são descartados para vender a concha. Então, enfim, nem sei o que dizer sobre isso. É isso, minhas peças são um pouco de desabafo, sabe? Um pouco de, como é que eu posso dizer? Inconformismo. Eu queria conseguir que fosse um ato político, sabe? Que fosse uma coisa mais... que servisse mesmo para alguma coisa, mas um dia eu chego lá. Bom, mas eu acho que serve, assim, nesse mundo de imagens de Instagram, assim, tão poderoso, né? Essa produção doida de imagens, as pessoas vendo tantas coisas, a mensagem por imagem chega também, né? Claro que, assim, eu entendo que efetivamente, politicamente, a gente ainda quem tem essa consciência ainda é uma voz quase solitária, né? No meio de tudo isso. É. Mas é um passo. É de pouquinho, né? Não adianta ter muita pressa também, porque... As andorinhas, quem sabe o verão chega. espero que sim, né? 2022, pelo amor de Deus. Antes tarde do que mais tarde, né? Não sei. Enfim, acho que Me a gente conta sobre sobrevive. os LEDs, antes de você mudar de página. Esses Ah, LEDs que, quer dizer, eu tô supondo que são LEDs, né? As lâmpadas. aonde? Que você usa nos que são luminárias, que acendem. Ah, sim, Você reusa esses LEDs? sim. Porque como eu trabalhei muito com cenografia, publicidade, e tudo, sobrava muito material. Porque eles compram muita coisa, eles compram em excesso, a publicidade é tudo excesso. Então sobrava. Eles falaram, a gente vai jogar fora, você quer? Eu quero. Então, eu tenho muita coisa de resto de trabalho. Então, eu uso, né? E as pessoas também descartam muito, né? Hoje, foi esse o tempo em que a gente podia falar que são as empresas que compram demais, as Não, instituições. As pessoas não. compram demais e a moda leva a descartar coisas o tempo inteiro que não precisam ser descartadas. Essa obsolescência programada, né? Que virou uma coisa que é lei, parece, nas indústrias, né? A coisa tem que quebrar em X tempo, para a gente vender mais. Então, as pessoas nem tentam consertar. E a Porque maioria das também é coisas, difícil inclusive, tem a consertar. outra obsolescência programada que dura menos, né, ainda, que é a da moda, esses modismos todos, tipo, esse Natal a moda é a luzinha branca, aí depois ano que vem tem que usar amarela, senão você tá por fora. Pois é. Gente, o ser Aí tem humano que ser está mais colorido, aí esse ano dependente. colorido é mico, aí tem que ser outra. Ah, pois é, que pena, né? É porque eu acho que assim, o governo, a sociedade, eu não sei quem é que manda, tem que deixar as pessoas inseguras, porque elas vão consumir para ficarem mais seguras, né? Eu vejo um pouco assim, de se enturmar, de estar na moda. É uma pena, né? Porque as pessoas têm personalidade, elas acabam perdendo, né?
Uhum, Eu sim. mesma, né, às vezes. Tá também, né? É, Sendo perdida por essas instituições, não instituições de organizações, mas pelas coisas que nos são instituídas como devemos fazer para nos enturmar. você tem que ter o cabelo assim, você tem que comprar o não sei o quê. É engraçado, eu também já passei por isso muito, né? Ainda mais quando você é adolescente, né? Você quer as coisas, você quer entrar na turma. Mas se for ver direito, essa coisa acaba estragando você mesma, né? Mas enfim, tô viajando, né? De novo. Bom, E me por diz, isso que eu não quando sou você vai artista, tá visitar, vendo? Hã? a gente não acredita nisso. Acho que ninguém está acreditando aqui que você não é artista, mas tudo bem. É, eu quero saber desse peixe, se ele é todo coladinho, você consegue pegar ele por um lugar para o outro, ele é todo inteiro, assim, Sim, corrido como é. é. Ele é inteiro, ele é inteiro. Pronto, se tinha alguém que acreditava que ela não é artista, já não tem mais, depois Ah, disso. tá. Bom, tá. Que sorte que eu tenho, né? De ter gente doida assim para ouvir. Tá bom. É, bom, é isso. Eu fico enlouquecendo lá, tentando resgatar, tirar esse lixo do lixo, né? Porque eu sei que ele não vai para o lugar certo. Então, é esse o meu desespero. Mas eu tô feliz porque muita gente leva as coisas para mim, então eu sei que o lixo não está indo para o lugar errado, né? Que os bichos não estão engolindo, que a terra não está sendo contaminada, pelo menos um pouquinho, né? É uma parte da minha loucura, assim, que eu não consigo controlar muito. Bom, as Mais tartarugas, loucura a dos que fazem tudo isso usando uns materiais super tecnológicos e caríssimos. Imagina se você gastasse cientistas, tecnologias, recursos, muitos dólares para alguém criar um jeito de produzir isso aí numa máquina super tecnológica com material super caro. Então tem uma mensagem aí que é poderosa com essas é, imagens. muita gente fala, ai, por que você não corta isso na laser, na halter, porque são pecinhas iguais e não sei o quê. Fala, não, eu não quero, eu não quero, porque faz parte também, fora isso, que eu não quero usar. Eu acho a tecnologia maravilhosa, eu sou super futurista, eu adoro a tecnologia, mas uma tecnologia que não seja danosa, né? Eu acho que Uhum, a gente tem capacidade, né? A biomimética está aí para provar isso, está aí há muito tempo. Só que ela não é interessante para o capitalismo, né? Então, uhum, enfim. Por trás também dessas coisas eu uso como suporte, sei lá, ventilador, coisas que me entregam e que servem. Eu não vou construir uma peça de ferro se eu tenho um ventilador ali, né? Sobrando. uhum, São experimentos que eu não quero usar máquinas para fazer, porque para mim também serve de terapia, eu ficar cortando pedacinhos e dobrando. Adoro, porque enquanto eu faço isso eu consigo pensar, eu consigo conversar. Imagina se vem as pecinhas prontas, não vai ter a menor graça de fazer. Para mim, né? uhum. Enfim, o urubu, que é um animal que não está em extinção, nem vai entrar, por favor, porque eles é que salvam o nosso, que salvam a gente, né? Eles que comem o que a gente deixa para lá. Eu sou muito fã dos urubus. Esse foi o último que eu fiz, que eu chamo de Clara Crocodilo, porque eu sou fã do Arrigo Barnabé e outras coisas. E que é maravilhosa essa peça. Eu gosto dela, tá lá. Ninguém vai comprar, eu acho, mas tá lá. E só, acabou. Como é que eu faço agora? Deixa ela aí para a gente ficar vendo mais um pouquinho. É? Deixa ela É, aqui? Tá. deixa. Então tá bom. Não, essa é incrível, porque você escolheu uma peça que faz todo sentido com ela, né? É, ela tá no espelho e esse espelho aí nesse ambiente, você Hum. acaba criando um outro trabalho além, né, do trabalho com o Tetra Pak. E É. aí também pergunta de novo, como que é a história dessa mesa? Ela é reaproveitada, Ah, fez, é. Esse era um armário da minha bisavó. Esses armários antigos de guarda-roupa, sabe? Que era da minha bisavó, passou para minha avó, passou para minha mãe e chegou em mim, né?
Só que quando chegou comigo, eu usei ele bem pouco. Ele já começou a se transformar em várias coisas. Então, esse armário virou umas 6 peças diferentes. E essa base virou o laguinho da minha Clara Crocodilo. E ela tá no meu quintal aí. Então, esse é o meu quintal, que eu adoro. Fantástico, não tem como. É, é. E o que que é o olho dela? É Tetra Pak também. Tetra Pak, não tem nada que dá essa estruturinha. Não, é tudo tetra. Às vezes eu uso um pouco de arame para estruturar, mas Uhum, é bem pouco, assim. Eu não. Deixa eu pôr aqui. Essa é melhor? É Tetra Pak, tudo Tetra Pak. uhum. Não, eu perguntei pelo volume mesmo, porque realmente essa é bem volumosa, né? Dá pra ver que você faz uma geometria toda muito bem encaixada e que isso vai se estruturando. Mas às É, vezes o volume é tão certinho, assim, arredondado e tão volumoso que a gente pensa, hum, não, será que tem alguma estrutura dentro? não, não. Poucas vezes eu uso arame, mas é mais. É que é um material, ele é um material. Ele é firme, né? O alumínio até dá para você modelar um pouquinho. Legal, todo mundo pega uma caixinha e experimenta, porque tem muita gente que nem sabe que a caixinha é prateada por dentro, né? Muita gente Uhum. que vai ver o trabalho fala, nossa, é ferro, é alumínio. Eu falo, não, é caixinha. Tem na sua geladeira. Abre a caixinha para você ver. Aí é legal, porque o povo pira e leva as caixinhas lá, eu adoro, né? Enfim, é uma loucura. O rabo dela é lindo. Bota na imagem Ah, do rabo de novo. cadê? Peraí que eu tô É a perdendo. última, não é? Acho que é a próxima. É, essa. É, deixa eu ver. É que a foto tá ruim, né? Peguei da internet, que eu tô sem nada aqui. Aham. Não, mas super deu certo. Ia ser legal se tivesse as peças, né? Mas não tem. E aí você escolheu fazer com todos os amarelinhos, assim, por dentro, pra ver. É, não, e tem uma variedade, né? Porque cada caixinha é de uma cor, aí eu começo a enlouquecer com as cores também. Mas enfim, eu piro em qualquer material que seja descartado, assim. Eu tenho uma pena que ele demora tanto para ser feito, ele é tão danoso, né? Você tem que perfurar a terra, você tem que derrubar a árvore para construir isso, e ele é usado em poucos segundos e é descartado, assim. Eu sinto muita pena mesmo. Essa é um pouco a minha loucura. Uma camisa de força. Ou a loucura é as pessoas não perceberem, né? A quantidade de água, de energia, de recursos que está usada para uma pecinha pequena que a gente usa tão rápido e É. E para tomar um suco artificial, muitas vezes, né? Dá pena mesmo, assim. geralmente o que vem dentro não faz bem, né? Pois é, não, se você visse a caixinha sem lavar, depois de uma semana, tem pelo, juro, nasce pelo dentro, assim. Mas enfim, Eu nada já fiz algumas contra. experiências com Tetra Pak, mas eu não tive esse azar. As pessoas que me deram lavadinhas nele. É, não, nossa, é uma loucura mesmo. Mas enfim, Tetra Pak é um material maravilhoso, depois que ele já tá feito, né? Que aí não tem mais jeito. Eu, por mim, se não tivesse lixo, eu ia ficar feliz. Se acabasse o lixo, eu não ia ficar triste de não ter material para trabalhar. Ao contrário, né? Eu ia ficar feliz. Vou inventar outra coisa, mas tá sobrando, assim, sobrando, sobrando. Então eu fico inventando coisas. E quero fazer não só. Bom, peças de arte são interessantes, né? Enfim, a arte é uma coisa super importante, né? Mas eu fico me questionando se realmente é útil isso que eu faço. E que eu gostaria, essa pesquisa que eu faço com o Tetra Pak seria mais para, sei lá, encontrar soluções. Isso de fazer telhados, de fazer coisas úteis mesmo, para para tentar dar uma estancada nessa extração toda, sabe? Sei lá, para fazer telhado de amianto, você precisa extrair não sei o quê. Não, mas se der para fazer de Tetra Pak, você não precisa mais, né? Uhum. Mas é meio você bater a cabeça na parede, porque para o capitalismo isso não é nem um pouco interessante, né?
você acaba sendo meio perseguido, assim, porque você quer acabar com um sistema que não pode. A gente chegou num momento que está tudo tão complexo e tão interligado que para a gente protestar e ir contra alguma coisa não dá para o assunto ser simples. Não dá. Não dá para ter pouca gente e poucos interesses envolvidos. Então. Você tem que entrar numa guerra, mas como eu não sou a favor de guerra também, então eu fico assim, né? O que fazer? Enfim, é isso. Eu não tenho nada resolvido, não tenho um trabalho concreto, Há eu fico controvérsias. experimentando. Ah, bom. Para mim, eu não. Para mim Não, ainda tem um longo caminho. Se a der gente tempo. questiona. Hã? Mas isso faz parte, a gente sempre questiona, mas tem Ah, um discurso muito bem resolvido, tem uma visualidade muito bem resolvida. bom. Você é muito gentil. Nada, estou falando de fatos. São nem elogios, são fatos. Agradeço. Tá bom, já tá me dando mais coragem de continuar. Obrigada. Por favor, eu sou uma pessoa que acredita que a beleza, a busca pela beleza é importante para o aprimoramento humano. Então, acho que ver as maravilhas que você produz certamente contribui de alguma forma, mais devagar do que a gente gostaria, mas também a gente não gostaria das guerras, né, de começar uma. Então, Mas eu morro de vontade de explodir os lugares. Pois é. Mas se a gente não é favorável a isso, a gente vai ter que ficar esperando. E acho que é primoroso o seu trabalho nesse sentido, assim, ele traz encantamento, né? As pessoas olham isso, não é possível que isso é feito com uma caixinha de leite. A gente já é maravilhoso a peça em si, né? A quantidade de detalhes, a riqueza né, da mímese na criação desses animais, né? Ele tem uma coisa de desenhos primordiais da natureza, dos encaixes, como você vai concatenando, que não tem como não se deslumbrar. Uma coisa quase intuitiva, mas que as pessoas reconhecem, né, como uma beleza dessas peças que você está produzindo no referencial que te leva a produzir a peça. Não chega nem aos pés do que é um crocodilo, é tão maravilhoso pessoalmente que isso não chega aos pés, né? Mas dá um vislumbre, dá uma epifaniazinha muito bom de como olhar para um crocodilo da próxima vez, né? Que bom, porque para mim o prazer está em fazer, né? Depois a peça pronta eu falo, ixi, mas enfim, foi bom para mim fazer, foi um processo muito bom. Bom, essa declaração é super subversiva, né? Cada louco com essa loucura, né? Não, porque o mais comum, né, no circuito os artistas querem o resultado para poder vender, para ir para esse circuito todo. E aí eu fico pensando também o quanto. Será que conseguiram perceber a loucura do mercado de arte nesse momento de pandemia? Essa doideira de feira, né, de ser artista e sempre ter que estar indo para a feira com obra nova, e a toque de caixa, essa criatividade desse mercado que eles impõem. Não sei se isso acaba para mim, essa obrigação e ter que enfrentar isso acaba com qualquer inspiração, né? E a gente entra Qualquer protesto que você de está criar esse fazendo, bicho né? todo também, né? Porque aí botam os preços exorbitantes que não viram uma coisa que pode ser casa de Inacessível. todo mundo, né? Que pode estar nos lugares e fazer parte da vida das pessoas. Porque só de uma elite pode ter arte, né? Um lixo de luxo, né? Então, isso para mim é um outro tipo de arte, né? Essa arte que eu aprendi na faculdade, né? Naquela época, no meu ponto de vista, né? Nada a ver com os cursos de agora, o seu, não sei também. Mas era uma coisa inacessível para as pessoas verem, terem, é impossível, né? Segue sendo, né? Aquilo que você falou de as galerias não são lugares abertos que qualquer um entra, isso segue sendo, né? Quem que não é do circuito sabe que uma galeria é uma galeria de arte quando passa em frente, com aquelas fachadas herméticas que não dizem nada e que não convidam, não são receptivas, né? E Então, que não tem pessoas normais lá dentro, né? Normais, assim, eu digo, não de normas, mas pessoas acessíveis, né? Enfim, eu acho muito excludente, né? Se você não é daquele meio, você não sabe o que é. São umas arquiteturas diferentonas, estranhas, umas fachadas onde é que é a porta, muitas vezes, né? Com segurança e tudo.
Enfim, não, é uma linguagem, sempre teve isso, né? Mas eu não me sentia confortável dentro das galerias, ou nas vernissagens, ou, enfim, adoro exposição, adoro ver tudo, mas não é um lugar que eu me sinto confortável, porque não é acessível, né? Mas também não pode deixar de existir, tem que existir, porque senão também aí, Uhum, né? claro. Arte é uma coisa complexa, hein? Vocês. Acho que arte é fácil, não é não. Não, mas pior que a arte é esse circuito mesmo que criaram dentro do capitalismo para as artes, né? Nossa, é. Tem uma pergunta aí do Grupo Temper, Elizabeth, representando. Pode fazer, fica à vontade. Oi, Naná, você é sensacional. Prazer, obrigada, viu? Ó. Não, não, mas assim, não só a sua obra é incrível, como você, assim, dá vontade de passar horas e horas conversando com você. Bora tomar uma cervejinha? Eu ia falar isso, é porque eu deixei de beber desde 2016, mas assim, a vontade de sentar numa E... mesa e tomar cerveja com você e passar horas Pronto. conversando, né? Não, eu bebo, você não. Pronto. Eu tomo margarita fake. Eu tenho esse drink que eu inventei, que é água com gás com É? limão. Eu finjo que é margarita, entendeu? Que delícia. Olha, na tua mini bio, você fala dos seus pais, né, que nunca, que sempre consertavam os aparelhos que quebravam, e que na tua infância você construía os seus brinquedos. Eu queria saber se você lembra de alguma história sei lá, do teu primeiro brinquedo, como é que você fez, alguma coisa nesse sentido, se você podia contar alguma história para a gente dessa tua infância com brinquedos que você construía. Aí pergunta difícil, né? É porque a infância está muito longe para mim, né? Eu já tenho uma certa idade. Mas. Nossa, meu pai sempre foi de construir as coisas. Porque sempre é uma família sem grana, né? Então, por sorte, meus pais são muito criativos, né? Meu pai inventava tudo. Ele falava: você quer uma boneca? Vamos construir uma boneca mais bonita que essa da loja. E não sei o quê. Na época eu não gostava muito, né? Porque eu queria aquela, né? Que todo mundo tinha. Mas, enfim, as que a gente construía ficavam muito mais legais. Sei lá, eu queria coisas novas, né? Todo mundo quer coisas novas, né? Até por causa da moda, ou de se entrosar, mas eu nunca consegui ter. E, na realidade, no fim, eu ficava muito feliz, porque as coisas que a gente construía eram muito mais legais do que as coisas compradas, né? Agora, histórias, assim, história... Não sei se eu vou conseguir lembrar de alguma coisa assim. Bom, eu morava num bairro que tinha uma ribanceira, assim, né? E todos os meus amigos tinham um carrinho de rolemã e não sei o quê, que eles compravam, era tudo comprado, né? Eu falava, eu quero um carrinho também, né? Eu quero brincar. Meu pai, não, não vou comprar carrinho de rolemã, que nada. Vamos construir o nosso carrinho mais legal. E aí tá, demorou, a gente construiu. Só que esse carrinho que a gente construiu, ele era muito legal. Só que, na primeira vez que eu fui descer a rampa, ele desmontou inteiro, desmontou. Enfim, foi um vexame, mas depois foi muito legal, porque aí veio todo mundo querer consertar o carrinho. Então virou uma outra brincadeira, de consertar o carrinho. Então foi mais legal consertar o carrinho do que descer a rampa com o carrinho inteiro. Bom, eu acho que era meio assim a história. Se servir. Super serviu. Sim, É, a história é ótima. Então eu até prefiro as coisas que quebram mais, que é para você poder saber como elas funcionam, talvez. E sobre o teu trabalho na TV Cultura, você podia falar assim de algum programa específico, alguma coisa mais que você trabalhou na TV? Sim.
Na TV Cultura eu entrei em 2000, de 2000 para 2001. Já tem uns... um aninho. Eu entrei lá como técnica de efeitos especiais, para um programa chamado Ilha Rá-Tim-Bum. Não o Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, que foi feito depois, né? E lá me chamaram para construir uns bonecos, uns animatronics, né? Que na época era super tecnologia. Aí perguntaram se eu fazia, eu disse que sim, mas eu não sabia fazer. Mas, enfim, eu disse que sim. Aí, é bom que só tinha doido que falava que sabia fazer, mas também ninguém sabia fazer, mas era um bando de curiosos, então eram 30 artistas malucos, assim, que diziam que sabiam fazer tudo e não sabiam fazer nada. E a gente começou, sei lá, eu comprava uns carrinhos de controle remoto e desmontava os carrinhos e colocava nos bonecos, e fazia o boneco abrir o olho, abrir a boca. Enfim, foi uma aventura, a TV Cultura foi muito legal. E lá eu fiquei uns 5, 6 anos, fazendo vários programas como a TV Cultura é uma TV pública, também não tinha grana, que nem tem na publicidade, que compra lá, sei lá, quilômetros de fibra de vidro para construir uma coisa. Então a gente não tinha esse recurso, então a gente inventava, pegava galhos, pegava coisas, e o resultado final parecia que realmente não era feito de lixo. Então, eu sempre trabalhei com lixo sem parecer que era lixo. Agora eu assumo o lixo não, o resíduo assumido, assim, não escondo mais. Na época a gente escondia. Mas legal, porque juntou bastante gente, eu tenho muitos amigos daquela época que continuam fazendo coisas, assim, piratas, né? Era uma turma de piratas na TV Cultura. Muito legal. Agora eu não sei como é que tá mais lá, mas eu acho que tá um pouco em extinção também, né? TV Cultura é uma das coisas que está desaparecendo. Assim, a produção nacional, né? Acabam comprando coisas feitas fora e a produção daqui, sei lá, não sei de quem é a culpa. Não vou falar que é do... Bom, eu não sei se eu respondi sua pergunta também, né? Eu começo por um lado e acabo indo para outros lados. Mas... é isso. Respondi? Não. Sim, total, respondeu. Ah, tá bom. Ufa. Obrigada. Eu estava achando que respondeu também, mas não ia dizer, já que a pergunta não foi minha. Não lembro nem qual era a pergunta. Não, brincadeira, lembro. Perguntas, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Como estamos? Fica à vontade, Alisson, pode falar. Olá, boa noite. Boa noite, Naná. Boa noite. Muito incrível tua fala, me identifiquei muito em muitos momentos. É mesmo? Puxa. Enfim, meus pais também são de fazer muitas coisas assim. Enfim, mas não para falar sobre mim, mas até para comentar com a Flora e com o grupo Tempera, né? Para quando for possível, presencialmente, você vir para cá, se sentir à vontade para vir, tomar uma cerveja com a gente também. Aí Se sim. todo mundo é mais 18, a gente agora pode. Agora eu vou. Convite desse. E dar umas oficinas sobre, enfim, a produção do teu trabalho, porque é muito primoroso. Enfim, pode não ser aceitar ajudante aí, você pode vir para cá para formar a galera para ter ajudantes aqui. Bora. Enfim, muito incrível. Ajudantes parabéns não, mesmo. parceiros, né, gente? Sim, com certeza. A gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja, fazer outro carrinho de rolemã que funcione. Bora. Agora. E tem que desmontar. Se ele não desmontar, não é bom. Tudo certo. Legal, eu topo. Convite aceito. Opa, falei que rola, acho que rola muito. Assim que a gente normalizar as atividades presenciais, acho que dá para a gente organizar Bora. isso sim. Beleza. Bora lá. Perguntou o que você tem vontade de fazer que você ainda não fez. Muita vontade. Ixi, tanta coisa. Vou fazer a lista aqui vai demorar mais umas 5 horas. Muita coisa.
muita coisa. Juliana, essa pergunta era de trabalhos, de arte, assim, ou da vida, ou de ambos? De comida pode ser também. Trabalhos. Enfim, eu tenho um que eu acho que é um defeito, que eu não gosto de planejar muitas coisas, porque eu adoro uma surpresa, assim. Eu sou muito curiosa. Eu começo uma coisa, tipo, eu não faço um desenho do crocodilo. Eu começo a construir. Então, coisas que eu quero fazer, eu quero descobrir ainda, eu não sei o quê. Então, eu também não quero saber. Eu quero saber quando chegar a hora, assim. Eu quero continuar pesquisando, porque, assim, quando você tem para mim, né, quando eu tenho um objetivo muito certo, eu preciso chegar ali, eu não descubro nada no caminho, eu chego ali e pronto. Agora, quando o caminho, o final ainda não está muito certo, esse caminho pode te levar por milhões de outros caminhos, né? E que para mim é uma coisa encantadora, eu adoro. Tem gente que odeia, né? Precisa ter o lugar certo para chegar, que também está certo. Mas o que eu gosto mais mesmo é da surpresa. Essa coisa de estudar biomimética tá me levando por outros caminhos, né? Eu já faço coisas completamente diferentes do que eu fazia antes. E não foi uma coisa programada, assim. Então, eu espero que as surpresas sejam assim também. Espero estar fazendo outra coisa daqui a pouco. Não quero fazer a mesma coisa sempre. Acho que não há preocupação quanto a isso, porque quem trabalha assim na prática, na experimentação cotidiana tão entranhado como você, tão obstinado pelo que está fazendo, envolvido e comprometido, o trabalho sempre se transforma. Mas era outra coisa que eu ia falar ainda, não era isso. Era que talvez tenha uma coisa para pensar em relação a desenho, assim. A gente tem muito essa ideia de que tem que pegar o desenho tradicional para fazer esboço. Né? Você falou no programa, aquele jacaré, eu não desenhei ele antes de fazer. É porque você já desenha tridimensional, você já desenha fazendo. Né? Acho que não precisa se prender a esse método de Academia de Belas Artes. O desenho é o esboço de tudo. Seguir o modelo, né? É porque eu acho que, assim, para mim, talvez pensando agora, depois disso que você falou, para mim foi um alívio sair do desenho. Porque quando você tem um desenho, um objetivo, e você não consegue cumprir o que está ali igualzinho, você se decepciona demais. E você acaba até desistindo, porque você não fez aquilo que tinha que fazer, que estava programado. Então, para mim, uma desculpa para não ficar tão decepcionada de não conseguir chegar nessa perfeição ou nesse objetivo, é não ter objetivo. Então você não tem decepção. Você tem uma vontade, tem um tesão, e se te dá tesão, já tá feito. Tá cumprido o seu objetivo. O meu objetivo. Mas eu acho que a ideia do artista visual pensar a imagem em diversas linguagens e maneiras antenadas com as tecnologias que a gente tem aí hoje. Tetra Pak é uma tecnologia que está aí, né? Tesoura está faz tempo, estilete, facas, etc., cola, né? Mas você se adapta. Eu acho que a gente tem alguns amigos artistas em comum aí, o Ulisses Boscolo e o Fabrício. O Fabrício, ele trabalhou comigo na TV Cultura. Sim. Fabrício Lopes? Sim. Maravilhoso. A gente entrou junto lá. Ulisses, a gente sempre falava do Ulisses, ele desenha no cobre igual se fosse na manteiga, no papel. Ele não planeja nada. E vai lá, o desenho está feito, não tem deixa eu esboçar a minha gravura. Nem Fabrício nem Ulisses fazem isso, né? E é isso, você não faz isso com o Tetra Pak, só que o seu desenho é tridimensional. E quando eu corto uma peça errada, por exemplo, eu penso, sei lá, um exemplo besta, cortar um triângulo. Só que se ele sai errado, é uma descoberta, porque saiu um torto ali que eu não teria pensado se eu tivesse desenhado, ou se eu tivesse proposto fazer aquilo. Então, aquele torto não joga fora, ele se transforma. Então, o bicho vai se transformando com aquilo que deu errado. Assim, eu gosto das coisas quando elas dão errado, porque é a outra portinha que você não tinha visto, né?
Errado entre aspas, né? Enfim. Então, aí agora eu vou ter que fazer uma citação, assim, que não era do script, já que a gente não ia falar da arte tradicional, mas Picasso dizia que a inspiração vai nos encontrar trabalhando, é isso. Né? Quando dá errado, que não deu errado, que dá uma nova ideia e o trabalho vai para outro rumo, é isso. Ficar lá deitado na rede, sentado no sofá, não estou com uma ideia aqui, né? A ideia não acontece, a gente não cria de fato. Não, eu não consigo pensar. Empírico. Então, a inspiração que nos encontra trabalhando é essa. Né? Eu gosto muito dessa frase. É verdade. Um controverso aí, apesar de muito aclamado, mas funciona, essa frase trabalha. Não, sempre tende a estar na essência, né? Eu acho, para mim, eu não consigo parar na frente de um papel e planejar alguma coisa. Para mim funciona ao contrário, você acaba ficando travada, sabe? Mas é o meu problema meu. Né? Nada, qualidade, outra qualidade de desenho. Qualidade de característica de qualidade mesmo. Pode ser. Com certeza é. Alguém discorda? Muitos elogios aí também no chat. Muitos elogios. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, pessoal, fique à vontade. Nós estamos ainda com tempo. Alisson, pode ficar à vontade. Eu vou falar de novo, porque é isso, é muito instigante ouvir ela. Naná, comenta as tuas referências, assim, tipo, artistas que você acha massa, essas galera, assim. Eu gosto de muita gente, né? Eu tenho muitas referências, eu sou super eclética, assim, eu gosto de muita coisa. Eu tenho... Não sei se vocês conhecem o Mundano, que é um artista aqui de São Paulo, que ele é grafiteiro, mas ele fez uns grafites agora com as cinzas da floresta. Ele fez um grafite com a lama lá de Mariana. Ele é um cara sensacional, adoro ele. Ele é uma puta referência para mim, assim. Não digo esteticamente, mas de conceito, sabe? Eu me ligo muito mais nisso, assim. Tem o Bordalo também, que é um português muito legal, que faz uns grafites, só que são grafites com plástico, com peças de lixo também, reaproveitar. Lixo não, resíduos sólidos. Bom, e tem muita gente. Tem os famosos também, tem o Ai Weiwei, gosto muito dele. Tem... Bom, não sei mais... O Eduardo Surur, que é um brasileiro, eu gosto muito, tem os brasileiros muito bons, né? Tem a Sandra Lapage, muito boa também, que eu sou fã do trabalho dela. Nossa, tem gente pra caramba, assim. Quem mais? O Jun Nakao, que falando de moda, né, que é outra coisa, mas eu sou muito fã dele, eu trabalhei com ele muito, assim, lá no comecinho, uns 25 anos atrás, a gente trabalhou juntos e começou a fazer vários trabalhos juntos, né? Ele tem esse conceito muito forte também do anticapitalismo, o que eu faço, o seu dinheiro não vai comprar o meu vestido e rasga tudo, sabe? Ele fez esse desfile de A Costura do Invisível, que são os vestidos de papel, que no final do desfile as modelos rasgavam tudo. E é genial, ele é maravilhoso. É tudo de bom, é de arrepiar, né? Então eu gosto muito de trabalhar com ele, a gente fez uns projetos juntos maravilhosos, assim. Eu tenho sorte, né, de encontrar pessoas assim, trabalhar com elas e fazer projetos juntos. Então, quem mais eu posso dar de referência? Tem um cara que trabalha... Tem muita gente que trabalha com peças de computador, sabe? Tem um cara que chama Lex Talkington, uma coisa assim. Oi, Alisson. Agora eu tô te vendo. Putz, tem gente pra caramba. De repente eu posso até fazer uma listinha, se vocês quiserem, eu posso mandar. Porque minha memória, assim, não é grandes coisas, né? Eu quero. Legal, tá bom. Vou ver se eu preparo alguma coisa. Assim, só piratas, né?
da minha laia, assim, um pouco. É isso, gente. Não sei o que eu posso mais estragar a aula de vocês. Ou se toda a aula fosse estragada assim. A Julieta está perguntando do seu apelido. Meu apelido? Naná? Ela disse assim, o nome diz muito sobre nós. Gostaria de saber, Naná, por que seu apelido é Naná? Bom, meu nome é Ana Maria, mas na época, quando eu era pequena, meus irmãos eram menores que eu e eles não conseguiam falar Ana Maria. Eles falavam Naná. E acabou ficando. Não tem uma grande história, é simples assim. E aí ficou. Ficou até agora. Se vocês quiserem me chamar de Ana Maria, também pode. Não tem uma história muito interessante, só isso mesmo. Uma boa história, as histórias sempre são boas. Pessoal, alguém mais quer aproveitar nossos minutinhos finais aqui com a Naná? Pode falar, Bruno. Primeiro, parabenizar, lindo, incrível, e a todo momento você se autodenominando louca. Era tão incrível se a gente tivesse loucos assim por toda parte. Eu particularmente estou passando por um processo assim um pouco que me identificou com o que você falou no início, que quando começou a pandemia, eu e meus pais a gente se mudou para um sítio aqui no norte da Bahia. No norte não, no semiárido, aqui na beira do São Francisco, e eu ainda estou muito revoltado com tudo ao redor, com a quantidade de agrotóxicos que são usados. A gente fica em meio a uma comunidade indígena e quilombola e todos esses problemas ambientais, e também encarando assim tudo como meio que uma descoberta, assim. Até o cocô do passarinho, quando você falou, realmente me remeteu muito, porque assim, quando a gente está nesse meio, tudo é novo e tudo é incrível, e eu queria saber qual foi a relação de você com esse lugar e como você direcionou tudo isso para estar criando algo tão incrível e maravilhoso. Parabéns, lindo mesmo. Ai, Bruno, obrigada. Nossa. Eu acho que o caminho acabou sendo natural, né? Em meio à natureza, você acaba questionando tudo mesmo, né? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas eu estando lá tenho um olhar completamente diferente do olhar que eu tinha aqui. O olhar que eu tinha aqui era mais inconformado, sabe? De não entender, não gostar e não saber o que fazer. Agora, eu estando lá, no meio da floresta, com os bichos, com as plantas e tudo, essa revolta, ela se transformou numa parceria, sabe? Em vez de eu ficar só brigando, eu me tornei parceira da natureza, das coisas, e tento não ajudar, né, mas defender o pouco que resta ali. Então, usando esse lixo, os resíduos sólidos, essas coisas que vão estragando a natureza, eu tento, pelo menos, cuidar daquele pedaço, daquela cidade, daquele bairro onde eu moro. Eu senti uma transformação saindo da cidade, que eu era bem revoltada, assim, muito nervosa, tinha problema de estômago, sabe, de ver tanta barbaridade. E lá eu comecei a fazer essa parceria, deixar de ficar nervosa e entrar na luta. Não uma luta, né? Não é uma luta, é um convívio harmonioso, assim. Então, eu sinto que eu me salvei, assim, dessa loucura. Fora que eu tirei um carro das ruas, né? Menos saco de lixo pro lixeiro, porque eu saí daqui. E eu sinto que eu tenho uma parceria com aquela floresta. Eu tenho uma vida muito menos, eu consumo muito menos, eu produzo quase nada de lixo. Minha casa eu construí toda sustentável, assim, o máximo que eu consegui. É isso. Eu tinha essa pergunta. Eu queria saber da sua casa, se você quiser contar mais dessa construção.
Minha casa foi uma loucura, eu pirei, né? Porque quando eu fui para lá, eu me apaixonei pelo lugar. E eu voltei para São Paulo e coloquei minha casa à venda. Eu tinha uma casinha pequenininha e vendi tudo. Vendi a casa, vendi tudo que tinha dentro e peguei o dinheiro e fui para lá. Comprei um terreno, fiz uma maquete de uma casa que eu gostaria de construir um dia, com palitinhos assim de churrasco. E conheci um cara que falou que estava com coragem de me ajudar a fazer. Um mestre de obras surpreendente, assim. Um cara que... É impressionante, né? Parece que eu percebi ali, pelo menos, quanto menos estudo a pessoa tem, assim, universitário, essas coisas, parece que ela desenvolve uma inteligência muito mais... uma inteligência flexível, sabe? Uma inteligência orgânica. A minha casa foi construída por um cara que não sabe escrever nem ler, mas ele é tão surpreendente que um arquiteto ou um engenheiro não construiria aquela casa, sabe? Daquele jeito. E a casa está em pé até agora. Então, eu questiono mesmo, assim, o que é inteligência, né? E adaptação mesmo. Quando você está ali com a natureza, você tem uma... Você desenvolve outros sentidos, né? Que na cidade, na universidade ou coisas assim, parece que eles ficam mais limitados, né? Encaixotados, sabe? Construir essa casa foi abrir um portal, assim, para mim. Porque eu usei materiais todos, maioria reaproveitado, que estavam demolindo lugares, eu fui lá pegar e comprar madeiras antigas. Então, eu quase não comprei madeira nova, janela, porta, tudo de outras casas que eu fui pegando, assim. Tijolos também, que não fazem mais tijolos ali, não tem olaria, é tudo uma indústria, né? Então, eu fui encontrar um pessoal que tinha os tijolos que a avó fez lá na outra cidade, que estavam lá abandonados. E eu comprei, e foi muito bom, assim. São tijolos tortos, com patinha de cachorro. E que todo mundo ficou feliz. É assim, uma coisa meio estranha. Acho genial. Eu gosto muito, eu tenho muito interesse nessas casas de construções alternativas, assim, tive uma experiência de contato com elas na minha infância, então Ah, é? Ah, então. E eu fiz uns cursos de permacultura, bioconstrução, né? Então foi super legal, porque a teoria é uma coisa, né? A prática é outra. Então foi legal, foi bem, bem interessante. Pois é, eu queria trazer essa ideia um pouco para a Univasf. Primeiro, acho que é mais fácil em cursos de extensão, mas acho que tem que pensar um curso de arquitetura que inclua isso, né? Uma arquitetura sustentável com o Brasil, com... Porque às vezes tem coisas que você aprende fora, mas que não servem para cá. Porque depende do lugar, da temperatura, o quanto chove, o quanto faz sol, as plantas do lugar, tudo tem a ver, né? Uhum. É muito legal. Pode falar, Elizabeth. Oi, eu queria tirar uma dúvida. A tua casa é a Casoca? É, Casoca. Conhece a Casoca? Não, eu estou vendo aqui, é sensacional. Eu vou colocar o link para as pessoas verem. Ah, é? Você achou onde? No teu Instagram, Ah, no Instagram. A Casoca tá em pé ainda, gente. Daqui a pouco não sei, mas agora ela tá em pé. Tem 6 anos já essa casa, É legal. É floresta pura. Bem-vindos. Agora não, porque eu tô em São Paulo, mas daqui a pouco eu tô de volta. É isso. Mais alguma questão, pessoal? Como é? Vocês querem aproveitar os últimos minutinhos? Como estamos? Bruno, sobre a sua pergunta para a Sandra, eu botei no chat aí, tá? A Sandra Lapage mandou os links de residência, acho que foi você que tinha pedido, né? E agora a Maria levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Oi, boa noite. É o seguinte, adorei seu trabalho, Naná. É excelente, viu? Obrigada.
usar esses objetos serem jogados no lixo, né? E também a ideia de produzir animais que estão em extinção, né? Eu achei excelente essa ideia que você fez, né? Esses bichos. Um trabalho muito bonito, muito bem feito. É uma pessoa fenomenal, uma pessoa que faz um negócio desse, viu? Obrigada, viu? Eita. Adoro arte, sou apaixonada pela arte, todo tipo de arte, né? E aí também, quando você falou aí da questão de produzir o brinquedo, né? Eu me lembrei muito da minha infância também. Quando eu chegava da escola, minha mãe fazia a roupa da minha boneca, ela fez uma calça comprida. Ah, Maria, eu adorei, fiquei tão feliz, sabe? Assim, eu não podia comprar aquele brinquedo da estrela, que antigamente chamava brinquedo da estrela, né? Era estrela, era no Mas, tempo. era. Mas aí eu ficava contente com o que ela fazia, né? Também fui aprendendo. E com o tempo, eu lembro, há pouco tempo, ela construiu até uma boneca de pano para minha sobrinha, mas a minha sobrinha não se interessou muito não, né? Com tanto brinquedo de hoje, tanta tecnologia, mas mesmo assim, ela construía o brinquedo, entendeu? Sim, Foi sim. boa essa ideia. O tempo que a gente brincava, usando vários materiais. Você fala aí de reciclagem. Eu lembro também que a gente usava caixinha de pasta, fazer carrinho, caixinha de massa cremogema. Cremogema. Era. E também latinha de sardinha. A gente fazia os caminhãozinhos. Assim, não era aquele brinquedo preferido da estrela, mas era um brinquedo que deixava a gente feliz. Ele vem carregado de Coisa boa. boas energias, né? Então, eu me identifiquei muito nessa área que você falou também. Nossa, me recordou a minha infância. Momento feliz, né? Bons tempos, né? Porque hoje em dia é difícil as crianças construírem os brinquedos, né? É. Não tem Mas espaço, né? seu trabalho foi muito bom. Adorei essa aula. E assim todas, né? Todo dia é uma novidade, todo dia é uma descoberta pra gente. Então, eu tô adorando. Muito, Legal. Viva muito fora. gratificante. Obrigada, tá? Nossa, eu que agradeço, né, gente? Legal. Foi minha estreia. Foi ótima. Ellen está de mão levantada, pode falar. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Boa Boa noite. noite, Naná. Boa Eu tô noite. apaixonada, assim, pela pessoa que você passa, assim, pela sua relação com a natureza, com os animais. Eu me sinto muito assim, eu gosto muito de acampar. E eu morei muito tempo em São Paulo também, morei 12 anos. E quando eu voltei aqui para Juazeiro, que tive a oportunidade de acampar mais vezes, toda vez que eu vou acampar, eu sinto uma imensa vontade de ficar ali. Quando eu tenho que voltar para casa, é tão triste, porque a minha vontade mesmo é de morar. E aí, quando eu vi a casoca, eu falei, ai, me apaixonei. O meu sonho é um dia poder ter uma casa assim, no meio da floresta. Mas não é impossível não, viu? Se eu fiz, o cara faz. Sim, e agora que eu vi, eu fiquei mais instigada ainda. Acredito muito que eu possa conseguir assim como você. Você me inspirou mais ainda. Ai, que Muito legal. obrigada. Você vai conseguir, Estou sim. muito feliz por poder ter conhecido um pouco do seu trabalho lindo e você também, porque você parece uma pessoa maravilhosa. Eu ficaria conversando aqui. Ou só lhe ouvindo conversar por horas. Obrigada. Nossa, foi uma delícia mesmo, gostei. Minha gatinha aqui também tá falando. Ó, viu? Ela falou boa noite, eu entendo o que os gatos falam. Obrigada. Eu que agradeço. Legal, legal demais. Muito bom, pessoal. Mais alguém tem alguma questão? Encerramos. Como vocês estão? Eu sei também que tem o tempo de todo mundo, que está tarde, amanhã é um novo dia. Não estou querendo cortar perguntas, mas sempre tentar cumprir o nosso horário. Então, se alguém ainda quer falar alguma coisa, não se acanhe, é o momento. E vejam que o Ricardo mandou aí um link legal para vocês que têm interesse em construções ecológicas. Vale a pena, viu, gente? Sim. Pode falar, Luiz Henrique. Oi, Naná, muito prazer novamente. Como as outras pessoas falaram, estou encantado com o seu trabalho. Já fui olhar no seu Instagram e estou apaixonado por você. Eita!
Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência também, porque eu estou me envolvendo mais com tridimensional agora, que eu entrei na faculdade, para falar a verdade. E eu estou muito intrigado. Mas eu também gostaria de compartilhar uma história minha, porque eu nunca cheguei a construir brinquedos, mas eu sempre estive voltado para o desenho, sempre amei desenhar. E eu me identifiquei muito com você, porque às vezes eu tinha aquele brinquedo que eu não podia ter, e o que eu fazia era desenhar. Então, eu desenhava os bonecos que eu queria e recortava. Então, eu brincava com aquilo do desenho, transformava o desenho como se fosse em tridimensional, para eu ter aquilo ali na vida real. Então, é isso. Novamente, parabéns pelo seu trabalho. Eu estou encantado. Já siga lá no Instagram e vou continuar acompanhando, com certeza. Ah, que amor! É muito legal a gente fazer os brinquedos, os próprios brinquedos. Não tem coisa melhor. Ah, eu tenho um projeto de brinquedos, esqueci de falar, mas está lá no Instagram, depois vocês chama Todo o Eco. Eu armei uns brinquedos para montar, só com tampinha, CD, caneta velha, não sei o quê, que são os brinquedos mecanizados. Então as crianças montam com as peças e ele se mexe. Então tem um manual e você pode montar quantos brinquedos você quiser, porque são peças que você encontra no chão. Isso é legal, eu esqueci de falar, mas tá lá. Brinquedos. Que bom, maravilha. Eu estou tentando fazer um acervo no meu ateliê de materiais de reuso para a disciplina. Chama recurseria, a gente inventou lá. De recursos, Ótimo. Legal, é bom, né? Recurseria. Os alunos vão ter um sustinho com o trabalho do que teremos para organizar quando eles chegarem no ateliê. Eu já estou recebendo muitos materiais, mas por outro lado é muito bom que vamos ter muitas possibilidades aí de trabalho. Legal. Enfim, é isso. Acho que então teria muita coisa para a gente falar. Todo mundo encantado, que bom. Foi proveitosa a noite. Adoramos mesmo, Naná. Legal. Eu adorei também. Estava nervosa, agora eu estou um pouquinho mais. Não, estou brincando também. Nós somos... Tudo bem, vocês são muito gentis. Obrigada, Flora. Obrigada, Elizabeth, todo mundo. Nós queremos ver o filme que você está fazendo. O filme, é muito legal o filme. É um longa de animação, menina. Trabalheira, mas muito legal. Quando estiver pronto, eu aviso. Então é isso, pessoal. Estamos minimamente satisfeitos. Poderíamos conversar mais horas, mas acho que está suficiente para hoje. Tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada, Naná. Eu que agradeço. Prazer. Desculpa qualquer coisa aí que eu não sei falar, não tem slides. Não, foram ótimos os slides. Só agradecer. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. A presença de todos. Tchau. Tchau, tchau.